Eu comprei uma memória RAM adulterada no site do Mercado Livre. E agora, como resolver? Fala pessoal, aqui é Marcel do canal Arachutec e no vídeo de hoje eu venho trazer um alerta referente a uma compra que eu fiz no site do Mercado Livre e eu recebi uma memória RAM adulterada. Ou seja, o produto ele não condizia com aquilo que estava na sua etiqueta, né? Ele tinha umas especificações inferiores àquilo que foi comprado. Então, nesse vídeo eu vou falar todo o processo, né, desde a identificação até a devolução e também a compra da nova memória RAM, né, com as especificações corretas. Mas antes, já carrega o dedo no like, que isso ajuda bastante para divulgar esse vídeo. Se você é novo por aqui, já deixa a sua inscrição e ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades do canal. Agora vamos ao que interessa e bora pro vídeo. Você acabou de formatar o seu computador e precisa ativar o seu Windows ou pacote Office de forma segura? Eu apresento para vocês o site do CaseFan. Lá você encontra licenças Owen originais da Microsoft para o Windows 10 e 11 e também para o pacote Office com várias versões diferentes. Para melhorar ainda mais o preço, utilizem o cupom de desconto BH50 para obter 50% de desconto na licença do Windows e BH62 para obter 62% de desconto no pacote Office. E atenção para acessar o site oficial casefan.com. Quaisquer outros domínios com sufixos diferentes, inclusive .br, são falsos, podendo levar a fraudes causando prejuízos financeiros. Para mais informações, confira os links na descrição. Eu comprei uma memória RAM da Kingston modelo Fury de 3200 MHz que eu vou utilizar no PC Gamer que eu estou montando aqui no canal. Esse PC Gamer ele vai rodar com vídeo integrado, né, a Vega 7 do Ryzen 5 5600 GT. Então a memória RAM com uma frequência mais alta é muito importante, né, para a gente conseguir ter o melhor desempenho aí nos jogos. Porém, quando eu fiz a instalação dessa memória RAM, eu notei que eu não consegui ativar o XMP pela BIOS. Então a memória estava na frequência de 2666 MHz, né, que seria a frequência padrão dela, e você não conseguia elevar essa frequência para XMP, né, que seria para 3200 MHz. E eu fiz algumas verificações na BIOS, né, inclusive essa placa-mãe aqui que eu tenho é uma Aorus Elite, né, B550, uma placa-mãe que eu não conhecia direito a BIOS, né, achei até que tinha alguma coisa que eu teria que fazer diferente para ativar esse XMP. Bom, então como que eu identifiquei esse problema? Eu fiz algumas pesquisas, né, porque eu estava tentando ativar esse XMP na minha BIOS e vi num fórum um rapaz que teve um problema parecido com o meu. Ele comprou uma memória RAM, quando ele foi verificar através do programa Typhoon, ele viu que a memória não era aquilo que estava na sua embalagem, né? Então ela não condizia com o modelo e a especificação que seria a correta, né? Então com isso você comprou uma memória RAM que seria de 3200 MHz, mas recebeu uma memória RAM inferior, né? De 2666 MHz. Então foi isso que aconteceu. Pela etiqueta, o número de série estava diferente, né? Então de alguma forma, né, quiseram ludibriar vendendo uma memória RAM que seria mais barata pela memória mais cara. Esse produto aparentemente é um produto importado, tá? Então essas memórias da Kingston Fury, elas são vendidas em grande quantidade no AliExpress, né? Então a gente sabe que vem diretamente da China, então eles compram da China e revendem aqui no Brasil. Então aparentemente o vendedor está revendendo essas memórias e não sei se ele tem ciência desse problema. Eu olhei nos comentários ali do anúncio e vi que tinha algumas pessoas reclamando desse problema, falando que não conseguiu ativar o XMP, que a memória não estava rodando na frequência correta, né, igual o problema que eu tive. E vi outras pessoas falando, não, que é só ativar na BIOS que você consegue utilizar, né, não, é só fazer lá o XMP, e pessoas que conseguiram ativar o XMP. Então, não sei se todas as memórias daquele anúncio vêm com esse problema, ou se há alguns lotes que vêm com essa adulteração, né? Que isso daí claramente é uma adulteração que foi feita. Mas eu não quis saber, não fiz nem contato com o vendedor, falei, vou devolver o produto. Até porque no Mercado Livre a gente tem até 30 dias para devolver um produto, né? Não só os 7 dias, que é obrigatório por lei, né? Pelo Código de Defesa do Consumidor. Então eu falei, vou devolver esse produto e vou adquirir numa loja mais confiável. Eu vi que
pelo preço que eu paguei, foi por volta de R$ 150 essa memória. Vi que na Kabum também tava por esse preço, né? Então eu falei, vou comprar o mesmo modelo, né, da Kingston Fury 3200 MHz, só para eu ter certeza que a memória RAM que eu vou comprar agora na Kabum vai ser a memória correta. Então foi o que eu fiz. Eu devolvi essa memória RAM na plataforma do Mercado Livre, né? Inclusive eu já fiz um vídeo falando sobre as políticas de devolução de produtos do Mercado Livre. Vou deixar aqui nos cards, tá? Se você tiver interesse, tiver algum problema aí em relação a alguma dúvida, né, para você devolver um produto no Mercado Livre, é interessante que esse vídeo tem bastante informação sobre isso. Então aqui eu não vou falar muito sobre essas políticas, né? Eu vou falar basicamente só como que eu fiz a devolução desse produto, né? Então atualmente a devolução é bem simples. Você solicita a devolução na plataforma, eles vão indicar para você ir até o local, fazer a devolução, e lá vai ser gerado um código que vai escanear, né, a pessoa que vai receber o produto, ela vai escanear esse código e vai enviar esse QR Code que foi escaneado para o vendedor. A partir do momento que você fizer essa devolução, né, ele já vai começar a processar o reembolso, né? E dependendo da forma de pagamento que você fez, né, vai demorar um pouco mais ou um pouco menos. No caso que eu fiz foi Pix e foi praticamente imediato, né? Processou o reembolso lá na plataforma, ele já fez o estorno aí do Pix antes do produto chegar para o vendedor de volta, tá? Então, apesar de as políticas de devolução, né, informar que você precisa aguardar chegar o produto lá para o vendedor, para eles começarem a processar o reembolso, né? O Mercado Livre ele já está fazendo esse processo aí mais rápido. Então você não precisa mais esperar chegar a mercadoria lá, ele já está processando o reembolso. E no caso das formas de pagamento, né, de Pix, você consegue esse reembolso mais rápido, né? Cartão de crédito ele vai demorar às vezes alguns dias por conta aí da operadora do cartão, né? Mas o Pix é praticamente imediato. Bom, eu vou mostrar então agora o produto que eu recebi da loja Kabum. A memória RAM veio numa embalagem muito parecida, né? A caixinha idêntica, né? Então, agora a única diferença que teve é que tem um adesivo XMP aqui na embalagem. Então já mostra que ela é compatível com XMP, essa memória aqui de 3200 MHz. E também veio com um pequeno certificado ali de garantia, com algumas instruções de instalação, né? Isso daí não veio no modelo que eu comprei no Mercado Livre. Essa da Kabum, ela já me deu mais credibilidade, né, só pela embalagem. Então agora a gente vai fazer o teste na prática, né, e ver se realmente a gente consegue, né, ativar o XMP dessa memória RAM, né, para a gente utilizar toda a frequência, né, de 3200 MHz e também ter o máximo de desempenho aí com o processador Ryzen 5 5600 GT. Bom, agora vamos para a tela da BIOS, né? E logo de início a gente já vê aqui a opção de você ativar o XMP pelo painel simples aqui da BIOS, né? O painel inicial. Você não precisa nem entrar nas opções avançadas. Você já consegue ativar o XMP, né? A gente tem dois perfis, né? O perfil 1, que é o de 3200 MHz, o perfil 2 de 3000 MHz, tá? Então é bem simples, né? A gente consegue identificar que essa memória RAM ela é a memória RAM correta. E notem também que a frequência padrão dela é de 2400 MHz, né? Então é interessante que a memória RAM de 2666 ela não tem XMP, né? Então a que tem XMP ela tem uma frequência base menor de 2400 MHz e a gente ativando o XMP chega em 3200 MHz. Tá? Então aqui no CPU-Z a gente consegue observar a frequência dela 1600 MHz, que equivale a X2 3200 MHz, tá? Então ela está em dual channel e ela opera nessa frequência de 3200 MHz. Abrindo aqui a parte das especificações da memória, a gente vê o XMP dela que está disponível, né? No caso da outra memória não tinha as informações de XMP, era apenas a velocidade de 2600 MHz, tá? No caso do Typhon, né, o Typhon da outra memória, a gente não tinha a opção de XMP ativado, né, a gente não tinha disponível, estava indisponível XMP. Já da memória RAM da Kabum, a gente tem aqui a parte de XMP que ela é compatível, tá? Então você vê que é totalmente diferente, né? Eu vou colocar lado a lado para vocês a especificação da memória RAM do Mercado Livre e a especificação da memória RAM da Kabum. São memórias RAMs
diferentes, né? Então por isso que eu falei que a memória RAM veio adulterada, ou seja, eles venderam um produto de frequência inferior, né, de 2.666 MHz, e ela não tem o XMP para chegar a 3.200 MHz, tá? Então a gente vê que o número de série é diferente e as especificações é de uma outra memória RAM, né, com frequência inferior. Bom, então eu fiz também testes em jogos, né, com essas duas memórias RAMs, e eu vi que eu tive um leve desempenho a mais com a memória RAM de 3.200 MHz, né? Então, para um computador que está sendo rodado com vídeo integrado, isso daí faz muita diferença, esses ganhos de FPS com a frequência maior. Então foi muito importante eu ter feito essa substituição, né, e pegado o modelo correto de memória RAM. Falando nesse PC Gamer, né, então estou montando uma playlist dele, eu vou deixar aqui no cards essa playlist. Eu tenho já o vídeo sobre a gabinete e também sobre a fonte de alimentação, tá? Então conforme eu for colocando os outros vídeos, eu vou deixar tudo nessa playlist, tá? Então dependendo da data que você ver esse vídeo aqui, já vai ter mais vídeos disponíveis. Bom, então resolvi trazer esse vídeo aí como uma forma de alerta, né, para quando você comprar peças de hardware através de marketplaces, né, tomar cuidado com isso, porque às vezes a gente compra de lojas que a gente não conhece e pode receber produtos aí não originais ou também adulterados, que foi o caso dessa compra. E no caso de compras pelo Mercado Livre, né, a gente já viu aqui que tem uma facilidade para você devolver. Então analisa bem o produto, você tem 30 dias aí para você estar analisando esse produto, e se o produto não for aquilo que condiz aí com o anúncio, você pode devolver sem problemas, tá bom? Bom, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma. Com contribuição, eu só peço que vocês deixem o seu like, que isso ajuda bastante para divulgar esse vídeo para cada vez mais pessoas. E se você é novo por aqui e ainda não é inscrito, já se inscreve no canal e ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades do canal BarachoTech. Um grande abraço e até a próxima.